Pare o que você está fazendo agora. Sim, agora mesmo. Porque nos próximos minutos, você vai descobrir algo que pode literalmente mudar sua situação financeira, sua paz interior e seu destino espiritual de formas que você nem imagina. E não, isso não é exagero. É um aviso sério que vem das Escrituras, mas que poucas pessoas realmente entendem ou aplicam. E por não entenderem, estão perdendo não apenas dinheiro, mas bênçãos incalculáveis que já estavam separadas para elas. R$ 7.300. Esse é o valor médio que uma pessoa perde por ano quando ignora um princípio espiritual específico que Jesus ensinou, mas que foi distorcido, mal interpretado e transformado em peso ao invés de bênção. E antes que você pense que isso é sobre dar dinheiro para a igreja, deixa eu te parar. Não é. Isso é sobre algo muito mais profundo, muito mais poderoso, muito mais transformador do que qualquer campanha que você já viu. Isso é sobre uma lei espiritual que funciona independente de você acreditar ou não, assim como a gravidade funciona mesmo que você não acredite nela. Se você ficar até o final deste vídeo, você vai entender exatamente o que Jesus quis dizer quando falou sobre semeadura e colheita, sobre dar e receber, sobre fechar ou abrir as janelas do céu sobre sua vida. E você vai descobrir por que milhares de pessoas estão presas em ciclos de escassez, não porque Deus não quer abençoá-las, mas porque estão inadvertidamente bloqueando o canal pelo qual as bênçãos fluem. Então respire fundo, desliga as notificações do celular e permita que esta mensagem entre profundamente no seu coração, porque o que você vai ouvir agora pode ser o divisor de águas que você estava esperando. Vamos começar pelo princípio que poucos pastores têm coragem de ensinar de forma completa, porque a verdade é desconfortável e vai contra tudo que a mentalidade de escassez tenta te convencer. Jesus disse algo revolucionário em Lucas capítulo 6, versículo 38, palavras que literalmente podem transformar sua economia, mas que você precisa entender no contexto espiritual correto, não na versão distorcida que tem sido pregada. Ele disse: dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Perceba que não é uma sugestão gentil, é uma lei espiritual funcionando. Quando Jesus diz, dar-se-vos-á, ele não está fazendo um pedido educado, ele está declarando uma realidade do reino espiritual que opera independente da sua vontade. É como se ele estivesse dizendo: olha, existe um sistema funcionando aqui, e se você cooperar com esse sistema, você prospera. Se você ignorar esse sistema, você fica estagnado. E a razão pela qual tanta gente boa, trabalhadora, honesta está quebrada financeiramente não é porque trabalham pouco ou porque não são inteligentes. É porque estão operando fora desse sistema espiritual. Agora, antes de você pensar que isso é manipulação para te fazer dar dinheiro, deixa eu te explicar algo crucial que vai mudar completamente sua perspectiva. O princípio não é sobre dar para receber de quem você deu. Esse é o primeiro erro de interpretação que mantém as pessoas presas. Quando você dá para alguém, você não está fazendo um empréstimo esperando que aquela pessoa te devolva. Você está plantando uma semente no campo espiritual, e a colheita não vem necessariamente da mesma pessoa ou lugar onde você plantou. Ela vem de onde Deus determinar. Pode vir de uma promoção inesperada. Pode vir de uma oportunidade que aparece do nada. Pode vir de uma dívida perdoada que você nem esperava. Pode vir de 100 formas diferentes que você nem consegue imaginar agora. O problema é que as pessoas dão com a mão direita, esperando receber com a mão esquerda da mesma pessoa. E quando isso não acontece, elas se decepcionam e decidem parar de dar. E aí, elas trancam o canal de bênção sobre suas próprias vidas sem perceber. É como se você plantasse uma semente de manga e ficasse olhando para o buraco, esperando que a manga brotasse imediatamente daquele exato lugar. Não funciona assim. A semente precisa morrer primeiro, criar raízes invisíveis, passar por um processo no escuro da terra, para só depois brotar, crescer e dar frutos. E os frutos não vêm do lugar exato onde você enterrou a semente, eles vêm dos galhos que cresceram em direções que você nem previu. Então, quando Jesus fala sobre dar, ele está falando sobre ativar uma lei de multiplicação que existe no reino espiritual.
Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O detalhe que vale cada centavo daqueles R$ 7.300 que você pode estar perdendo. Não é apenas sobre quanto você dá, mas sobre como você dá. Com que coração você dá? Com que intenção você dá? Com que fé você dá? Paulo explica isso perfeitamente em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, quando diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você percebe o que ele está dizendo? Deus não quer teu dinheiro, Deus quer teu coração. O dinheiro é apenas o veículo através do qual você demonstra em que você realmente confia. Quando você dá com alegria genuína, sem apego, sem medo de faltar, você está declarando ao universo espiritual: eu confio que há mais de onde isso veio. Eu confio que Deus é meu provedor, não meu salário. Eu confio que as janelas dos céus estão abertas sobre mim. E essa declaração de fé ativa forças espirituais que começam a trabalhar a seu favor, de formas que você nem consegue rastrear. Mas quando você dá com tristeza, dá por obrigação religiosa, dá porque o pastor mandou, mas no fundo você está ressentido, você não está semeando, você está desperdiçando, porque a semente sem a fé que a acompanha é uma semente morta que não vai germinar. É por isso que tem tanta gente que dá o dízimo religiosamente todo mês, mas continua quebrada. Não é porque o princípio não funciona. É porque eles estão dando com o coração errado. Estão dando com medo, com dúvida, com ressentimento, pensando: lá se vai mais 10% que eu poderia usar para pagar minhas contas. E essa mentalidade de escassez anula completamente o poder da semente que foi plantada. Agora vamos fazer as contas de forma bem prática para você entender de onde vem o valor de R$ 7.300. Se uma pessoa ganha R$ 3.000 por mês, o dízimo dela seriam R$ 300 mensais, correto? R$ 3.600 por ano. Mas espera, não é só isso. Tem as ofertas além do dízimo, as contribuições especiais, os projetos da igreja. Vamos ser conservadores e dizer que, somando tudo, uma pessoa de fé ativa investe em média R$ 600 por mês em causas espirituais. Isso dá R$ 7.200 por ano. Arredondando, R$ 7.300. Agora aqui está a pergunta que você precisa fazer para si mesmo com toda honestidade. Esses R$ 7.300 que você semeia por ano estão gerando colheita na sua vida? Você está vendo multiplicação? Você está experimentando bênçãos que você não consegue explicar? Portas que se abrem sem você ter que forçar? Provisão que chega de lugares inesperados? Porque se a resposta é não, se você está dando mas não está colhendo, o problema não é com Deus e não é com o princípio. O problema está em algum lugar da sua compreensão ou da sua prática. E tem 3 razões principais pelas quais as pessoas dão, mas não colhem. 3 bloqueios espirituais que impedem a multiplicação de acontecer. O primeiro bloqueio é dar no lugar errado. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Não diz: trazei todos os dízimos para qualquer lugar. Mas sim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é onde você é alimentado espiritualmente. É onde você recebe palavra, onde você cresce, onde você é edificado. Dar em lugares aleatórios esperando que Deus abençoe é como plantar no asfalto e esperar colheita. Precisa ser terra fértil. Precisa ser onde há propósito, onde há unção, onde há vida espiritual genuína. O segundo bloqueio é dar esperando manipular Deus. Tem gente que dá como se estivesse fazendo uma barganha comercial com o céu. Deus, eu vou te dar R$ 1.000, mas eu preciso que tu me devolva 10.000 até o fim do mês. E isso não é fé, isso é manipulação disfarçada de espiritualidade. Deus não é máquina de vendas automática, onde você põe moeda e espera produto. Deus é Pai que conhece tuas necessidades antes de você pedir, e que opera no tempo certo, não no teu tempo ansioso. Dar com a intenção de forçar Deus a agir segundo tua agenda é anular o poder da oferta completamente. E o terceiro bloqueio, talvez o mais comum e o mais destrutivo, é dar enquanto você guarda ressentimento, mágoa, falta de perdão no coração. Jesus foi claríssimo em Mateus, capítulo 5,
Versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Você percebe o que ele está dizendo? Nem adianta trazer oferta se você está com o coração sujo de mágoa. Primeiro, limpa o coração, depois, traz a oferta. Porque oferta com coração impuro não sobe, fica presa na dimensão natural, sem poder penetrar a dimensão espiritual. Então, quando eu digo que você pode estar perdendo R$ 7.300 por ano, não estou dizendo que você deveria parar de dar. Estou dizendo que você precisa consertar a forma como está dando para que essa semeadura gere a colheita que Deus prometeu. Porque o princípio funciona, mas funciona quando você coopera corretamente com ele. Existe uma distinção importante que poucos ensinam, mas que faz toda a diferença no resultado que você vai experimentar. Nem toda pessoa que dá é um doador no sentido espiritual da palavra. Existem 3 tipos de pessoas que praticam o ato de dar dinheiro. Mas apenas um desses tipos ativa a lei da multiplicação genuinamente. E você precisa identificar qual tipo você é para entender por que você está ou não está vendo colheita na sua vida. O primeiro tipo é o doador obrigado. Essa pessoa dá porque foi ensinada que tem que dar, porque o pastor disse que é obrigatório, porque a igreja cobra, porque tem medo de ser amaldiçoado se não der. Esse doador carrega peso toda vez que dá. Ele olha para a oferta saindo da carteira dele e sente um aperto no peito. Pensa, lá se vai meu dinheiro de novo. Dá, mas já fica preocupado como vai pagar as contas do mês. E depois fica esperando ansiosamente que Deus devolva rápido porque ele precisa urgentemente. Esse tipo de doador está, na verdade, operando em medo, não em fé. E medo não ativa bênção. Medo ativa exatamente o oposto. O doador obrigado raramente vê multiplicação porque sua mentalidade é de perda, não de investimento. Para ele, dar é perder dinheiro que poderia usar para outra coisa mais importante. E essa mentalidade de escassez cancela o poder sobrenatural da semente. É como plantar com uma mão e arrancar a semente com a outra ao mesmo tempo. Não vai nascer nada. O segundo tipo é o doador calculista. Esse é mais sofisticado que o primeiro. Ele não dá por obrigação religiosa, ele dá por estratégia espiritual. Ele viu que tem um princípio de multiplicação. Então ele calcula, se eu der 1.000, Deus vai me devolver 10.000. Então vou dar 1.000 agora esperando os 10.000 na volta. O problema é que ele transformou o evangelho em fórmula matemática. Ele dá, mas dá esperando o retorno específico, em tempo específico, de forma específica. E quando as coisas não acontecem exatamente como ele calculou, ele se frustra e para de dar. O doador calculista é aquele que está sempre fazendo campanhas de milagres financeiros. Toda semana ele está semeando em algum lugar diferente, porque o profeta disse que ali vai ter retorno de 100 vezes. Ele está sempre caçando o lugar da multiplicação maior, sempre atrás da oferta que vai dar mais retorno. Mas por trás dessa busca está uma mentalidade de lucro, não de generosidade. Ele não está adorando a Deus através da oferta, ele está tentando usar Deus para enriquecer. E Deus não se deixa usar. O doador calculista até vê alguns resultados às vezes, porque o princípio funciona mesmo quando a motivação não é perfeita. Mas ele não experimenta a plenitude da bênção, porque seu coração não está no lugar certo. Ele ama mais o retorno do que ama o Deus que retorna. E Deus não é segundo lugar na vida de ninguém. Ou ele é Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada. E então tem o terceiro tipo, que é onde o milagre acontece de verdade, o doador alegre. Esse é aquele que entendeu que dar não é perder, é liberar. Não é sacrifício, é privilégio. Não é obrigação, é adoração. Quando ele dá com alegria genuína porque ele entendeu algo profundo. O dinheiro que está na mão dele nunca foi dele para começar. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Ele é apenas um administrador temporário de recursos que pertencem ao Pai. O doador alegre não fica calculando o retorno porque ele confia que Deus sabe exatamente do que ele precisa e vai suprir no tempo certo. Ele não dá esperando receber de volta específico valor. Ele dá porque reconhece que tudo que ele tem já é bênção. Ele não está tentando manipular Deus, ele está honrando a Deus. E honra
Atrai bênção como mel atrai abelha. É automático. É inevitável. É lei espiritual funcionando. O doador alegre é aquele que pode estar passando por dificuldade financeira, pode ter contas atrasadas, pode estar no vermelho, mas quando alguém precisa de ajuda, ele não pensa duas vezes. Ele dá do pouco que tem, porque sabe que não é o tamanho da oferta que importa, é o tamanho da fé que acompanha a oferta. E Deus honra a fé. Sempre. Sem exceção. Tem uma história real que ilustra perfeitamente isso. Uma mulher estava desempregada há meses, devendo aluguel, com um filho pequeno passando necessidade. Ela tinha apenas R$ 50 no bolso, que era literalmente tudo que restava para ela comprar comida para a semana. Aí ela foi para a igreja e o pastor fez um apelo de oferta para ajudar uma família que tinha perdido tudo em um incêndio. E algo dentro dela se moveu. Ela sentiu claramente que deveria dar aqueles R$ 50. A mente dela gritou: "Você está louca? Isso é tudo que você tem. Seu filho vai passar fome." Mas o espírito dela sussurrou: "Confie em mim." E ela foi lá na frente, com lágrimas descendo pelo rosto, e colocou os R$ 50 na oferta. Não era o maior valor dado aquele dia. Várias pessoas deram muito mais, mas era a maior fé expressa naquele momento. Porque ela deu do que não tinha, confiando em quem tem tudo. 3 dias depois, ela recebeu uma ligação inesperada de uma empresa onde ela tinha feito entrevista há mais de 6 meses. A vaga não tinha sido preenchida e eles queriam dar uma segunda chance para ela. Ela foi contratada com salário 30% maior do que o que ela ganhava no emprego anterior. E aqui está o detalhe sobrenatural. O primeiro pagamento dela veio adiantado porque a empresa tinha uma promoção para novos funcionários. Ela recebeu em uma semana o que normalmente levaria um mês. Coincidência? Para quem não entende reino espiritual, sim. Para quem entende, foi colheita de uma semente de fé plantada com o coração certo. Essa mulher não deu esperando emprego. Ela deu porque foi movida por compaixão genuína por outra família. Mas Deus viu o coração dela, viu a fé dela, viu o sacrifício dela e mobilizou céus e terra para honrar aquela semeadura. Porque quando você dá com o coração certo, você não está apenas transferindo dinheiro de uma mão para outra. Você está ativando anjos. Você está movendo forças espirituais. Você está abrindo portais de bênção sobre sua vida que estavam fechados pela incredulidade e pelo medo. Então aqui está a pergunta que você precisa responder com honestidade brutal. Qual tipo de doador você é? Você dá por obrigação carregando peso? Você dá por cálculo esperando o retorno específico? Ou você dá por alegria confiando na fidelidade de Deus? A resposta para essa pergunta determina completamente se aqueles R$ 7.300 que você semeia por ano estão gerando colheita de 30, 60, 100 vezes, ou se estão caindo em terra infértil sem gerar absolutamente nada. E se você identificou que tem sido um doador obrigado ou calculista, não se condene. Reconhecer é o primeiro passo para mudar. A partir de agora, você pode fazer diferente. Você pode começar a dar com o coração certo. E quando você muda a motivação, você muda o resultado. É simples assim. Não é sobre dar mais, é sobre dar melhor. Dar com fé, dar com alegria, dar com generosidade genuína que não espera nada de volta, mas que paradoxalmente recebe tudo multiplicado. Antes de continuar, eu preciso que você faça algo comigo agora mesmo. Se esta mensagem está tocando seu coração, se algo dentro de você está se movendo, escreva nos comentários: "Eu sou um doador alegre e as janelas dos céus estão abertas sobre mim." Não escreva isso levianamente. Escreva como uma declaração de fé. Escreva como um compromisso com Deus de que a partir de agora, você vai dar de forma diferente. Porque quando você declara isso publicamente, você está ativando algo no reino espiritual. Escreva agora antes de continuar. Agora eu vou te revelar o erro mais comum que impede a colheita de acontecer, mesmo quando você está dando com o coração relativamente certo. É um erro sutil. É um erro que parece inofensivo, mas é um erro que fecha as comportas da bênção sobre sua vida de forma quase imperceptível. E esse erro tem a ver com expectativa versus fé verdadeira. Deixa eu explicar a diferença crucial entre esses dois conceitos porque muita gente confunde. Expectativa é quando você dá e fica esperando que algo específico aconteça,
em um tempo específico de uma forma específica. Eu dei R$1.000 hoje, então até o fim do mês eu preciso receber pelo menos 3.000 de volta, de preferência através de um aumento de salário ou de um bônus. Isso é expectativa, e expectativa tem prazo de validade. Se não acontece o que você esperava quando você esperava, você fica frustrado, decepcionado, e sua fé começa a rachar. Fé verdadeira é diferente. Fé é quando você dá e confia que Deus vai suprir suas necessidades no tempo certo, da forma certa. Mas você não está amarrado a um resultado específico. Você está aberto para Deus surpreender você. Talvez não venha aumento de salário. Talvez venha uma promoção que você nem esperava. Talvez venha uma oportunidade de negócio. Talvez venha uma dívida perdoada. Talvez venha R$100 hoje, 500 semana que vem, 5.000 daqui 3 meses. Você não sabe. E você está em paz em não saber porque você confia em quem sabe. O problema é que a maioria das pessoas opera em expectativa disfarçada de fé. Elas dizem que confiam em Deus, mas no fundo elas já traçaram exatamente como Deus tem que agir. E quando Deus não age conforme o script delas, elas questionam se Deus é fiel. Mas espera aí. Quem é limitado aqui? Deus ou você? Deus está preso aos seus planos? Ou você está preso à criatividade infinita de Deus? Tem gente que planta milho, mas fica brava porque não nasceu feijão. Tem gente que planta no verão, mas quer colher no inverno. Tem gente que planta uma semente pequena, mas quer colher uma árvore gigante em uma semana. E quando isso não acontece, elas concluem que o princípio da semeadura não funciona. Mas o princípio funciona perfeitamente. O que não está funcionando é a paciência, é a confiança, é a rendição ao tempo de Deus. Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e esse versículo deveria estar grudado na sua mente. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Você percebe as 3 partes cruciais dessa frase? Primeiro, não canse de fazer o bem, continue dando. Continue semeando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Segundo, a seu tempo, não no seu tempo ansioso, mas no tempo de Deus que é sempre perfeito. Terceiro, se não desfalecermos, se você não desistir antes da colheita chegar. Aqui está a verdade dura que ninguém gosta de ouvir. Muita gente desiste um dia antes do milagre. Planta durante meses, anos às vezes, mas como não vê resultado imediato, para de plantar. E aí, justamente quando eles param, a colheita que estava amadurecendo no invisível fica órfã. Não há ninguém para colher. É como um agricultor que planta, cuida, rega, espera, mas um dia antes da safra estar pronta, ele abandona a fazenda. Trágico? Sim, mas acontece espiritualmente o tempo todo. Você tem que entender que existe um tempo de gestação para toda semeadura. Uma semente de alface germina em uma semana. Uma semente de carvalho leva décadas para virar uma árvore majestosa. Mas ambas são sementes válidas. Ambas geram colheita. O tamanho e o tempo são diferentes. E você não decide isso. A natureza da semente decide. E só Deus sabe que tipo de semente você está plantando e quanto tempo ela precisa para amadurecer. Então, quando você dá e não vê resultado imediato, você tem 2 escolhas. Primeira, concluir que Deus não é fiel e parar de dar. Segunda, confiar que Deus está operando no invisível e continuar dando com fé. A primeira escolha te transforma em um doador frustrado que perde tanto o que deu quanto o que poderia ter colhido. A segunda escolha te transforma em um doador fiel, que eventualmente vai ver uma colheita tão abundante que você não vai nem ter espaço para armazenar. E aqui está outro erro mortal que destrói colheita: ficar desenterrando a semente para ver se ela está germinando. Agricultor nenhum planta uma semente hoje e amanhã cava a terra para ver se a raiz já nasceu. Isso mata a semente, mas espiritualmente é exatamente isso que muita gente faz. Dá a oferta segunda-feira e terça-feira já está checando a conta bancária ansiosamente para ver se o milagre chegou. E quando não chegou, fica em dúvida. Será que Deus viu minha oferta? Será que vai funcionar dessa vez? Essa ansiedade, essa dúvida, essa necessidade de controlar é exatamente o que bloqueia a manifestação. Porque fé verdadeira descansa. Fé verdadeira planta
e sai de perto confiante. Fé verdadeira não fica escavando a terra para conferir. Fé verdadeira dorme tranquila, sabendo que enquanto você dorme, Deus está fazendo a semente crescer. Jesus falou sobre isso em Marcos capítulo 4, versículo 27, descrevendo o reino de Deus. E durma, e se levante de noite ou de dia, e a semente brote e cresça, não sabendo ele como. Você percebe? O agricultor não sabe como a semente está crescendo. Ele só sabe que está crescendo porque ele confia no processo. Ele não precisa entender a biologia da germinação para colher. Ele só precisa plantar direito, regar quando necessário e confiar que a natureza vai fazer o que a natureza faz. E espiritualmente é idêntico. Você não precisa entender exatamente como Deus vai multiplicar sua semeadura. Você só precisa semear com fé e confiar que Deus vai fazer o que Deus faz: multiplicar. Mas tem uma última coisa sobre expectativa que vai revolucionar tudo. Você precisa estar preparado para receber de formas que você nunca imaginou. Deus não está limitado às suas imaginações. Quando você dá esperando receber financeiramente e Deus te dá saúde, você vai reconhecer como colheita? Quando você dá esperando aumento de salário e Deus te dá paz na família, você vai agradecer pela bênção? Quando você dá esperando carro novo e Deus te livra de um acidente que ia acontecer na estrada, você vai reconhecer a proteção como resposta divina? A verdade é que muita gente não reconhece colheita porque está cega por expectativas limitadas. Está esperando dinheiro e Deus está dando coisas que dinheiro não compra. Está esperando bens materiais e Deus está dando bens eternos. E aí conclui que não teve retorno quando na verdade teve retorno abundante, apenas não veio embrulhado do jeito que elas esperavam. Então aqui está o princípio de ouro: dê sem amarras, dê sem condições, dê sem expectativas específicas. Dê apenas confiando que Deus é bom e que a bondade de Deus sempre retorna multiplicada de alguma forma. E então esteja atento. Esteja grato. Esteja receptivo. Porque a colheita vai vir. Ela sempre vem. Mas pode vir de formas tão criativas, tão inesperadas, tão fora do script, que se você não estiver com os olhos espirituais abertos, você pode perder a celebração. Agora eu preciso te mostrar algo que vai desafiar completamente sua lógica natural, mas que quando você entender, vai mudar para sempre como você lida com finanças. A matemática de Deus não segue as mesmas regras da matemática do mundo. No mundo, 1 mais 1 é igual a 2. Sempre. Previsível. Limitado. Mas no reino de Deus, 1 mais 1 pode ser 11, pode ser 1000, pode ser 1 milhão. Porque quando Deus multiplica, Ele não está limitado por regras naturais. Ele opera em leis sobrenaturais que transcendem lógica humana. Jesus demonstrou isso repetidamente. 5 pães e 2 peixes não deveriam alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Matematicamente impossível. Mas Jesus pegou aquela oferta pequena, abençoou e multiplicou de forma que sobrou. Não apenas foi suficiente, sobrou 12 cestos. A multiplicação foi tão abundante que o que restou era mais do que o que foi oferecido inicialmente. Isso desafia toda a lógica natural. Mas é assim que o reino opera. Ou veja a viúva de Sarepta em 1 Reis capítulo 17. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era a última refeição dela e do filho antes de morrerem de fome. O profeta Elias chega e pede para ela fazer um pão para ele primeiro. Naturalmente, isso é loucura. Você quer que eu dê o último alimento que tenho para você, ao invés de alimentar meu filho que está morrendo de fome? Mas ela obedeceu. Deu primeiro para o homem de Deus. E o que aconteceu? A farinha na panela nunca acabou e o azeite na botija não cessou durante toda a seca. Ela deu do último e recebeu provisão sobrenatural contínua. Isso é matemática de Deus. No natural, dar o último empobrece você. No sobrenatural, dar o último multiplica você. No natural, segurar garante que você tem. No sobrenatural, segurar garante que você perde. No natural, quanto mais você dá, menos você tem. No sobrenatural, quanto mais você dá, mais você tem. Porque Deus não opera em soma e subtração. Ele opera em multiplicação e abundância. E o princípio está claramente declarado em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Ao que distribui mais se lhe acrescenta,
e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Você percebe a inversão completa de lógica? Distribuir deveria diminuir, mas acrescenta. Reter deveria preservar, mas leva à perda. Isso vai contra tudo que o mundo te ensina sobre economia. O mundo te ensina: guarde, acumule, proteja seu dinheiro. Quanto mais você guardar, mais seguro você está. Quanto mais você acumular, mais rico você fica. Mas o reino te ensina o oposto. Circule, distribua, seja generoso. Quanto mais você soltar, mais você prospera. Quanto mais você compartilhar, mais abundante você fica. E aqui está a razão pela qual isso funciona. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele está procurando pessoas através das quais Ele pode canalizar bênçãos para outros. Pense assim: Deus quer abençoar pessoas, mas Ele não vai fazer chover dinheiro do céu literalmente. Ele usa pessoas para abençoar pessoas. Então, quando você se torna um canal de bênção, quando você se coloca disponível para ser usado por Deus para suprir necessidades ao seu redor, você se torna alguém em quem Deus pode confiar recursos. E quanto mais você administra bem os recursos que Deus te dá, mais recursos Ele te confia. Jesus ensinou isso na parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. O servo que recebeu 5 talentos e fez render mais 5 ouviu: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Mas o servo que recebeu 1 talento e enterrou por medo de perder, perdeu até o que tinha. E o princípio é claro: use ou perca, multiplique ou seja removido. Seja fiel no pouco e receba mais. Seja infiel no pouco e perca até o pouco. Então aqueles R$7.300 que você investe por ano não são despesa, são capital de investimento espiritual. São o pouco que Deus está testando você. Você está sendo fiel nesse pouco? Você está dando com alegria ou com peso? Você está sendo generoso ou mesquinho? Porque sua administração desses R$7.300 determina se Deus vai confiar R$73.000 em você. Se Ele vai confiar 730 mil. Se Ele vai confiar milhões. Deus não vai dar mais para quem não administra bem o que já tem. Não porque Ele é sovinice, mas porque Ele é sábio. Dar recursos abundantes para quem não sabe administrar não é bênção, é maldição disfarçada. A pessoa vai desperdiçar tudo e ficar pior do que estava. Então Deus começa pequeno. Testa com pouco. Vê como você administra. Vê se você é generoso ou egoísta. E então, quando Ele vê fidelidade, Ele libera mais. E aqui está algo crucial que a maioria das pessoas erra. Elas acham que quando prosperarem, aí sim vão começar a ser generosas. Quando eu ganhar mais, aí eu vou dar mais. Quando eu tiver folga financeira, aí eu vou ajudar os outros. Mas isso é exatamente o oposto de como o reino funciona. Você precisa ser generoso no pouco para Deus te dar o muito. Você precisa ser generoso na escassez para Deus te dar abundância. Você precisa ser generoso quando está difícil para Deus te dar facilidade. Se você não é generoso com R$3.000 de salário, você não vai ser generoso com 30 mil. Se você não dizima com 3 mil, você não vai dizimar com 30 mil. Você só vai ter mais desculpas, mais contas, mais compromissos financeiros que vão te impedir de ser generoso. Generosidade não é sobre quanto você tem, é sobre quem você é. E você revela quem você é não na abundância, mas na escassez. Não quando está fácil, mas quando está difícil. Tem uma passagem poderosa em Lucas capítulo 21, onde Jesus está observando as pessoas colocando ofertas no templo. Os ricos colocavam quantidades grandes. Faziam questão que todos vissem quanto estavam dando. E então uma viúva pobre colocou 2 pequenas moedas. Valia quase nada. E Jesus disse: Verdadeiramente vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Você percebe o que Jesus está dizendo? O valor não é medido pelo tamanho da oferta, mas pelo tamanho do sacrifício e da fé. Os ricos deram muito, mas não lhes custou nada. Sobrava.
A viúva deu pouco, mas lhe custou tudo. Era tudo que ela tinha. E aos olhos de Deus, a oferta dela foi maior. Por quê? Porque revelou fé maior, confiança maior, desprendimento maior. Então pare de se comparar com quanto os outros dão. Pare de achar que sua oferta é pequena demais para fazer diferença. Aos olhos de Deus, uma oferta de R$100 dada com fé genuína na escassez vale mais do que uma oferta de R$10.000 dada do que sobra na abundância. Porque Deus não está medindo quantidade, está medindo qualidade de fé. Se você está entendendo que Deus não opera na matemática que você foi ensinado, que o reino funciona em multiplicação sobrenatural, escreva nos comentários agora. A minha semeadura gera colheita de 100 vezes porque eu confio na matemática de Deus. Declare isso em fé. Não importa o tamanho da semente que você tem para plantar. Importa o tamanho da fé que acompanha a semente. Escreva agora. Existe uma promessa específica em Malaquias capítulo 3, que praticamente todos conhecem, mas que poucos realmente entendem na profundidade. É o versículo que fala sobre trazer todos os dízimos à casa do tesouro e Deus abrir as janelas dos céus. Mas o que exatamente significa janelas dos céus? E por que elas estão fechadas para tanta gente? Vou te explicar de uma forma que vai mudar completamente sua perspectiva. Janelas dos céus não é um conceito abstrato espiritual. É um portal literal no reino invisível, através do qual bênçãos fluem do reino de Deus para o reino natural. Imagine que existe um reservatório infinito de provisão, saúde, paz, prosperidade, oportunidades no reino espiritual. E entre esse reservatório e você existe uma janela. Quando essa janela está aberta, as bênçãos fluem livremente para a sua vida. Quando essa janela está fechada, você está cortado do suprimento celestial. Simples assim, mas aqui está o que poucos te contam. A janela não está fechada do lado de Deus. Deus não é quem fecha a janela. Você é. Através de atitudes, mentalidades, pecados específicos, você fecha a janela sobre sua própria vida sem perceber. E o dízimo e a oferta são apenas uma das formas de abrir essa janela, mas não a única. Existe todo um sistema de comportamentos e atitudes que mantém a janela aberta ou fechada. Malaquias deixa isso claro. Antes de falar sobre dízimo, Deus lista os pecados que estavam bloqueando as bênçãos: feitiçaria, adultério, perjúrio, opressão dos trabalhadores, viúvas e órfãos. Em outras palavras, comportamento imoral e injustiça social estavam fechando as janelas. O povo estava dando ofertas, sim, mas vivendo em pecado. E oferta não anula pecado. Oferta não compra a favor de Deus enquanto você oprime os pobres e engana na balança e trai seu cônjuge. Então, quando Deus fala, trazei todos os dízimos, Ele não está dizendo que dízimo sozinho resolve tudo. Ele está dizendo, primeiro, parem com essas injustiças. Segundo, honrem-me financeiramente, e então, só então, eu vou abrir as janelas. É um pacote completo. Você não pode escolher a parte que te convém e ignorar o resto. Tem muita gente dizimando religiosamente, mas vivendo em injustiça. Dá na igreja, mas explora o funcionário pagando menos do que deveria. Oferta para missões, mas só nega imposto. Contribui para obras sociais, mas trata mal o porteiro do prédio. E fica se perguntando por que Deus não está abrindo as janelas dos céus. Porque você está tentando subornar Deus. Acha que dando dinheiro vai ganhar licença para pecar em outras áreas. Mas não funciona assim. Para as janelas do céu se abrirem completamente sobre sua vida, você precisa de integridade holística. Não adianta ser correto na igreja e desonesto no trabalho. Não adianta ser generoso com estranhos e avarento com a família. Não adianta cantar louvores aos domingos e xingar trânsito na segunda. Deus vê tudo. E a janela só abre quando há alinhamento genuíno entre o que você professa e o que você pratica. Mas tem outro aspecto das janelas dos céus que é revolucionário. Elas não se abrem apenas para você receber. Elas se abrem para você se tornar canal de distribuição. Quando Deus abre as janelas sobre sua vida, não é apenas para te enriquecer e você viver uma vida confortável egoísta. É para você se tornar instrumento de bênção para outros. É para você ter recursos suficientes para ser resposta de oração de alguém.
para ser a provisão que alguém está pedindo a Deus. Deus não está procurando pessoas que querem ser ricas. Está procurando pessoas que querem ser rios. Um rio recebe água das montanhas, mas não guarda. Deixa fluir. E justamente porque deixa fluir, sempre há mais água vindo. Se o rio tentasse guardar toda a água, viraria uma poça estagnada e fedorenta. Mas porque ele deixa passar, ele permanece fresco, vivo, abundante. E você? Você é poça ou é rio? Você está tentando acumular bênçãos para você ou está distribuindo bênçãos ao redor? Porque sua resposta a essa pergunta determina se as janelas dos céus permanecem abertas ou se elas se fecham gradualmente, até você ficar completamente seco. Existe um teste simples para saber se as janelas estão abertas sobre sua vida. Você está prosperando em áreas que você não consegue explicar naturalmente? Você está recebendo favor que você não mereceu? Portas estão se abrindo sem você forçar. Pessoas estão te abençoando sem motivo aparente. Oportunidades estão chegando sem você buscar. Se sim, as janelas estão abertas. Se não, tem bloqueio em algum lugar. E o bloqueio pode estar em 3 áreas principais. Primeira, pecado oculto que você não está disposto a largar. Todo mundo tem algo. Alguma área da vida onde você sabe que não está agradando a Deus, mas você reluta em mudar. Pode ser pornografia, pode ser relacionamento ilícito, pode ser mentira habitual, pode ser vício secreto. Seja lá o que for, está fechando a janela. E você pode dar quanto dinheiro for, a janela não vai abrir completamente enquanto esse pecado permanecer. Segunda área de bloqueio, falta de perdão. Jesus foi categórico em Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Você não consegue receber bênção de Deus enquanto está guardando rancor de alguém. Não funciona. A mágoa fecha a janela imediatamente. Você pode estar dando tudo que você tem financeiramente, mas se você está com o coração sujo de ressentimento, a janela permanece fechada. E a terceira área de bloqueio, talvez a mais comum, incredulidade disfarçada de humildade. Tem gente que diz, eu não mereço ser abençoado. Mas o que está por trás disso não é humildade verdadeira, é incredulidade na bondade de Deus. Humildade genuína diz, eu não mereço, mas eu recebo pela graça. Incredulidade diz, eu não mereço, então eu rejeito. E Deus não força bênção em ninguém. Se você está rejeitando por achar que não é digno, você está fechando a janela você mesmo. Então, como você abre as janelas dos céus de forma completa e permanente? Primeiro, arrependimento genuíno. Você identifica as áreas de pecado, confessa, abandona, busca transformação real. Segundo, perdão radical. Você solta todo mundo que te magoou. Não porque eles merecem, mas porque você precisa estar livre. Terceiro, generosidade alegre. Você começa a dar não por obrigação, mas por prazer. Não calculando o retorno, mas confiando na fidelidade de Deus. E quando esses 3 elementos estão alinhados, santidade, perdão, generosidade, as janelas não apenas se abrem, elas são escancaradas. E a bênção que desce é tão abundante que você não tem lugar para armazenar. Não é pouco, não é suficiente, é transbordante, é mais do que você precisa. É tanto que você pode abençoar outros também. E quanto mais você distribui, mais continua chegando, porque você entrou no ciclo de multiplicação do reino. Agora vamos falar sobre o lado que ninguém gosta de mencionar, mas que é crucial você entender: o custo real de ignorar esse princípio. Porque não é apenas sobre perder dinheiro, é sobre perder muito mais do que isso. É sobre perder proteção, perder direção, perder paz, perder propósito. E vou te mostrar como isso acontece de formas sutis, mas devastadoras. Quando você opera fora do princípio de generosidade que Deus estabeleceu, você se coloca automaticamente debaixo de maldição. Não é que Deus te amaldiçoa, é que você se remove da cobertura de bênção e fica exposto às forças naturais de escassez e deterioração que operam neste mundo caído. É como sair de debaixo de um guarda-chuva durante uma tempestade. A chuva não foi enviada especificamente para você, mas agora você está molhado porque escolheu sair da proteção.
Malaquias é claro em relação a isso no versículo 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, toda a nação. Palavras fortes, palavras que incomodam, mas palavras verdadeiras. Quando você retém o que pertence a Deus, não está economizando, está roubando. E roubo, mesmo que seja de Deus, tem consequências. Mas qual é a maldição específica? Não é que Deus vai te atingir com raio. É muito mais sutil e muito mais destrutivo. A maldição é que o devorador tem permissão legal de atacar suas finanças. O versículo 11 diz claramente: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Em outras palavras, quando você está debaixo de bênção, Deus repreende o devorador. Mas quando você sai da cobertura, o devorador tem acesso. E quem é o devorador? É toda a força destrutiva que ataca sua economia. É a máquina que quebra no momento errado. É o carro que dá defeito bem quando você não tem dinheiro para consertar. É a doença que surge e drena suas economias. É o filho que precisa de tratamento caro. É o despedimento inesperado. É o negócio que parecia promissor, mas deu errado. É o investimento que você fez, mas perdeu. É o empréstimo que você foi obrigado a fazer com juros altos. É o processo judicial que apareceu do nada. É 1000 formas diferentes de dinheiro escoando sem você conseguir segurar. Você conhece aquela sensação de trabalhar, ganhar dinheiro, mas no final do mês não sobra nada e você nem sabe onde gastou? Isso não é apenas má administração. Muitas vezes é o devorador operando. Você está ganhando sim, mas está vazando também. Entra por um lado, sai por outro. E você fica naquela corrida de rato interminável, onde não importa quanto você ganha, nunca é suficiente. Mas tem algo pior do que perder dinheiro: perder propósito. Quando você opera fora do princípio de generosidade, você se torna egoísta. E egoísmo mata propósito. Porque propósito sempre está conectado a servir outros. Seu chamado, sua vocação, sua razão de existir está vinculada a como você abençoa o mundo ao seu redor. E quando você vive apenas para acumular para você, você esvazia sua vida de significado. Você pode ganhar muito dinheiro e ser miserável. Pode ter conta bancária cheia e vida vazia. Pode ter segurança financeira e insegurança emocional. Por quê? Porque ser humano não foi criado para viver de forma egoísta. Fomos criados à imagem de Deus, e Deus é doador. Então, quando você não dá, você está operando contra sua própria essência. Você está tentando ser algo que você não é. E isso gera uma tensão interna, uma insatisfação crônica que dinheiro nenhum consegue resolver. Tem gente que tem milhões no banco e toma remédio para dormir. Tem gente que não tem problemas financeiros, mas tem ataques de ansiedade constantes. Por quê? Porque acumularam tanto, mas não distribuíram. E essa retenção gera um vazio espiritual que nenhuma posse material consegue preencher. Jesus alertou sobre isso em Lucas capítulo 12, na parábola do rico insensato que ajuntou tanta riqueza, mas naquela noite sua alma foi requerida. Ele ganhou tudo e perdeu a si mesmo. Que negócio ruim! E aqui está o custo mais trágico de todos: perder a presença de Deus. Não é que Deus te abandona porque você não deu dinheiro, mas é que a ganância, a avareza, o apego ao dinheiro cria uma barreira entre você e Deus. Jesus foi claríssimo: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não é que é difícil, é que é impossível. Você vai amar um e desprezar o outro. Vai se apegar a um e negligenciar o outro. Quando o dinheiro se torna ídolo, quando você serve ao dinheiro ao invés de servir a Deus com o dinheiro, você perde a comunhão. Você pode continuar indo à igreja, cantando louvores, orando orações bonitas, mas no fundo seu coração está distante. Porque seu tesouro está no banco, não no céu. E onde está seu tesouro, aí estará também seu coração. Suas conversas giram em torno de dinheiro. Suas preocupações são financeiras. Seus sonhos são materialistas. Seu Deus virou o cifrão. E a tragédia é que você pode nem perceber isso acontecendo. É um processo gradual. Começa com: vou guardar um pouco mais este mês, no próximo eu dou.
E no próximo mês você encontra outra justificativa. E de desculpa em desculpa, você para de dar completamente. E de parar de dar, você para de confiar em Deus como provedor. E de parar de confiar, você começa a confiar apenas em si mesmo. E de confiar em si mesmo, você se torna autossuficiente. E autossuficiência é o oposto de fé. Então aqueles R$7.300 por ano não são apenas sobre dinheiro. São um teste de onde está sua confiança. São um termômetro de quem você está servindo. São um indicador de o quão dependente de Deus você realmente é. E quando você reprova nesse teste, quando você retém ao invés de dar, quando você escolhe segurança natural ao invés de confiar na provisão sobrenatural, você paga um preço alto demais. O preço não é apenas R$7.300. É sua paz, é sua alegria, é seu propósito, é sua comunhão com Deus, é a unção sobre sua vida, é a proteção sobre sua família, é a direção clara nos momentos de decisão, é favor sobrenatural que abre portas. É tudo isso que você perde quando ignora o princípio de generosidade. Se você reconhece que tem retido ao invés de dado, que tem operado em medo ao invés de fé, que tem servido ao dinheiro ao invés de servir a Deus, escreva nos comentários: eu renuncio à avareza e escolho a generosidade. As janelas dos céus estão abertas sobre mim. Essa declaração é um ato de arrependimento e fé ao mesmo tempo. Escreva agora. Então, depois de tudo que você ouviu, a pergunta prática é: o que você faz agora? Como você começa a operar nesse princípio de forma que gere colheita real na sua vida? Porque informação sem aplicação não muda nada. Então vou te dar passos concretos, práticos, que você pode começar a aplicar imediatamente. Primeiro passo: faça um diagnóstico espiritual honesto da sua situação financeira. Pergunta simples: você está operando em bênção ou em maldição? Seu dinheiro está multiplicando ou está sendo devorado? Você tem paz na área financeira ou vive angustiado com contas? Portas têm se aberto ou tudo está travado? Seja brutalmente honesto, porque só quem reconhece que está doente procura cura. Se você perceber que está operando fora do princípio, reconheça isso diante de Deus. Não precisa fazer drama. Não precisa chorar lágrimas de arrependimento teatral. Apenas reconheça: Deus, eu tenho sido avarento. Tenho retido o que pertence a Ti. Tenho operado em medo ao invés de fé. Perdoa-me e me ajuda a mudar. Simples assim. Arrependimento genuíno não é sobre emoção, é sobre decisão de mudança. Segundo passo: faça um pacto de generosidade com Deus. Não um voto louco que você não consegue cumprir, mas um compromisso realista baseado em fé crescente. Se você nunca deu nada, comece com 5% da sua renda. Se você já dá 5, aumente para 10. Se você já dá 10, adicione ofertas intencionais além do dízimo. O valor específico é menos importante do que a direção do movimento. Deus quer ver você crescendo em generosidade, não estagnado. Terceiro passo: escolha onde você vai semear com sabedoria. Não saia dando dinheiro para qualquer lugar só porque alguém pediu. Busque direção. Onde Deus está te dizendo para dar? Qual ministério está tocando seu coração? Qual causa está mobilizando seu espírito? Plante onde há terra fértil espiritual. Plante onde há integridade. Plante onde há frutos visíveis de transformação de vidas. Porque semente na terra errada não gera colheita certa. Quarto passo: dê sacrificialmente pelo menos uma vez. Estou falando de dar algo que dói dar. Não o que sobra, mas o que você estava guardando para algo importante. Porque oferta de sacrifício tem poder que oferta de sobra não tem. Quando você dá além do confortável, quando você dá algo que te custa genuinamente, você está declarando uma fé poderosa. Está dizendo a Deus: eu confio em Ti mais do que confio neste dinheiro. E Deus honra esse tipo de fé. Quinto passo: espere com expectativa ativa. Não fique parado esperando que o milagre caia do céu. Continue trabalhando. Continue sendo excelente no que você faz. Continue buscando oportunidades. Mas enquanto você trabalha, você está esperando com fé que Deus vai multiplicar seus esforços de formas sobrenaturais. Você está atento para portas abrindo, para favor chegando, para oportunidades surgindo.
para a provisão aparecendo de lugares inesperados. Sexto passo: seja grato por cada bênção, pequena ou grande. Gratidão mantém a janela aberta, murmuração fecha. Então, mesmo quando a colheita ainda não chegou no tamanho que você esperava, seja grato pelo que já chegou. Celebre cada vitória. Reconheça cada provisão. Agradeça por cada porta que abre, porque gratidão gera mais coisas pelas quais ser grato. É lei espiritual. Sétimo passo: ensine esse princípio para outros. Quando você entende algo do reino, você tem responsabilidade de passar adiante. Não guarde essa revelação só para você. Compartilhe este vídeo. Fale com amigos. Ensine seus filhos. Ajude outros a saírem da prisão de escassez. Porque quando você se torna um multiplicador de revelação, você multiplica também suas próprias bênçãos. E agora vou te dar o segredo final. O que poucos sabem, mas que muda completamente o jogo. Comece pequeno, mas seja consistente. A maioria das pessoas quer dar muito de uma vez só e depois parar. Mas isso não funciona. Semeadura não é evento único, é estilo de vida. É melhor dar R$100 por mês durante anos do que dar 10 mil uma vez e nunca mais. Porque a consistência demonstra caráter, demonstra compromisso, demonstra que isso não é emocional, é conviccional. E quando Deus vê consistência, Ele vê alguém em quem Ele pode confiar para administrar mais. É como um empregador observando um funcionário. Se o funcionário é pontual, dedicado, consistente no trabalho pequeno, o empregador promove ele para trabalho maior. Mas se o funcionário é instável, trabalha bem um dia e mal no outro, entusiasmado hoje e desanimado amanhã, o empregador não confia nele tarefas maiores. Deus está observando sua consistência, não apenas em dar, mas em tudo, em oração, em leitura da palavra, em caráter, em integridade. E quando ele vê consistência, ele libera confiança. E com confiança vem responsabilidade. E com responsabilidade, vem recursos para cumprir essa responsabilidade. Então, se você quer ver as janelas dos céus abertas completamente sobre sua vida, não é fazendo uma campanha de 40 dias de sacrifício extremo que você não aguenta manter. É fazendo uma decisão de viver generosamente todos os dias pelo resto da vida. É incorporar generosidade como parte da sua identidade, não como estratégia temporária para conseguir algo de Deus. E aqui está a promessa linda que fecha tudo. Quando você vive assim, quando você opera nesse princípio de forma consistente e genuína, Deus promete em Malaquias que Ele vai repreender o devorador por causa de você. Não porque você pagou para ter proteção, mas porque você demonstrou confiança. E Deus protege quem confia nele. A bênção não é comprada, é recebida, não é conquistada. É herdada, não é merecida, é concedida pela graça. Mas você precisa se posicionar para receber. Você precisa abrir as mãos ao invés de fechá-las. Você precisa soltar ao invés de segurar. E quando você faz isso, quando você dá esse passo de fé, você descobre que servir a Deus é o melhor negócio que existe. Não porque você fica rico, mas porque você fica realizado. Não porque você acumula, mas porque você distribui. Não porque você tem tudo, mas porque você desfruta tudo que tem. E os Kairos 300 que você investiu neste ano não foram perdidos, foram plantados, e a colheita está amadurecendo. Pode não ter chegado ainda, mas está vindo. Continue fiel. Continue generoso, continue confiando, porque a promessa de Deus não falha. E aqueles que honram a Deus com suas finanças serão honrados por Deus com provisão abundante. Se esta mensagem transformou sua forma de ver dinheiro, generosidade e bênção, eu preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeira, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações, porque essa palavra não pode parar aqui. Você precisa continuar sendo alimentado espiritualmente com verdades do reino. Segunda, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Aquele amigo que está lutando financeiramente, aquele familiar que está preso em escassez, aquele colega que está com medo de dar.
Seja você o instrumento de libertação financeira de alguém hoje. E terceira, escreva nos comentários seu testemunho. Se você já experimentou multiplicação por ser generoso, conte sua história. Se você está se comprometendo a partir de hoje a viver nesse princípio, declare isso publicamente. Porque seu testemunho vai fortalecer a fé de outros. E sua declaração vai fortalecer sua própria fé. Que Deus abra as janelas do céu sobre sua vida de forma que você não tenha onde guardar tantas bênçãos. Que o devorador seja repreendido por causa de você. Que favor sobrenatural te cerque por todos os lados. Que portas que ninguém pode fechar se abram diante de você. E que você se torne canal de bênção através do qual Deus alcança muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém.